Hortência Eugênia Cecília de Beauharnais nasceu em 10 de abril de 1783. Foi esposa de Luís Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte e rainha consorte da Holanda de 1806 até 1810. Do seu casamento infeliz, nasceu Luís Napoleão, o futuro imperador Napoleão III da França. Hortência era filha de Alexandre e Josefina de Beauharnais, a futura esposa de Napoleão Bonaparte. Após se casar com Napoleão, Josefina passou a morar com ele, e seus filhos foram muito bem recebidos pelo esposo, que na falta de filhos próprios, passou a tratá-los como filhos legítimos, sempre dando muito carinho e, na medida do possível, cargos e dinheiro. Quando Hortência nasceu, seus pais já estavam separados. Alexandre havia deixado a esposa e ido para Martinica com o amante. Chegando lá, ele ficou sabendo de alguns segredinhos sobre o passado da esposa e foi conduzido pela amante a acreditar que Hortência não era sua filha. Ao retornar para a França, Alexandre buscou se separar de Josefina e em 10 de abril de 1783 o divórcio foi concretizado. Hortência era a segunda filha do casal. Ela tinha um irmão mais velho chamado Eugênio, que nasceu em 1781. Com a separação, Josefina decidiu voltar para Martinica, levando apenas Hortência. Eugênio ficou na França com o pai. Na Martinica, Hortência leva uma vida simples e calorosa, sempre próxima da mãe e da avó, sendo adorada pelos escravos da pequena plantação da família de sua mãe. O dia inteiro, ela passava cantando, dançando e curtindo o sol, mas essa boa vida iria acabar repentinamente. Enquanto elas estavam na ilha, a Revolução Francesa eclodiu na França e, consequentemente, chegou até a ilha, se transformando em uma rebelião de escravos. Então, para sobreviver, Josefina e a filha precisaram fugir imediatamente. Após a fuga apressada, as duas chegaram em Toulon em novembro de 1790 e reencontraram Eugênio. Hortência teria um forte vínculo com o irmão ao longo de sua vida, principalmente por conta do período em que seus pais ficaram presos, sendo Eugênio seu único guardião. Em 18 de abril de 1794, Josefina foi presa. Seu ex-marido já estava preso desde 2 de março. As crianças de 13 e 11 anos ficaram sozinhas. Todos os dias eles caminhavam até a prisão onde estavam os pais. Lá conseguiam roupas, comidas e cartas. Até que um dia os guardas proibiram as visitas e eles tiveram que encontrar outras formas de se comunicar. Uma das maneiras foi enviar o cachorro de Josefina para a prisão. Ele servia como uma espécie de mensageiro. Em 22 de julho, o pai de Hortência, Alexandre de Beauharnais, foi executado. Josefina passou a temer por sua vida e já esperava um fim terrível. Mas, repentinamente, os jacobinos foram derrubados do poder e seu líder, Robespierre, foi executado em 28 de julho de 1794. Assim, a vida de Josefina foi salva. Apenas 6 dias após a execução do pai de Hortência, sua mãe foi libertada, tendo passado 108 dias na prisão. Enquanto estava na prisão, Josefina conheceu Teresa Cabarros, uma das principais responsáveis pela queda de Robespierre e seu reino de terror. Foi graças à intervenção de Teresa que Josefina ganhou sua liberdade. De repente, ela e seus filhos passaram a ter contatos no mais alto nível do governo francês. E em pouco tempo, Josefina tornou-se amante do Visconde de Barras, o homem mais rico da França. Foi através de Barras que Josefina conheceu Napoleão Bonaparte, um promissor comandante do exército francês, que em pouco tempo se tornaria seu amante e seu marido. Seria esse casamento que iria mudar para sempre a vida de Hortência. Hortência tinha 13 anos quando sua mãe se casou com Napoleão. Ela foi enviada para a escola de Madame Campan em Saint-Germain, perto de Paris. A irmã de Napoleão, Caroline Bonaparte, também estudava lá. Mas o que parecia ser o início de uma vida tranquila logo desmoronou.
Napoleão partiu para o Egito para combater os ingleses. Josefina ficou em Paris e rapidamente buscou companhia de um jovem rapaz chamado Hippolyte Charles. A traição foi descoberta por Napoleão, que ao retornar para Paris, rompeu com a esposa e a proibiu de entrar em sua casa. Se não fosse Eugênio e Hortência, o casal não se reconciliaria. Hortência foi a peça-chave nessa reconciliação, pois a menina, através de suas lágrimas e súplicas, amoleceu o coração do seu padrasto. Napoleão, nessa época, era muito ligado a Eugênio, que, para lhe fazer justiça, era um jovem encantador. Ele era menos ligado a Hortência, mas sua juventude e doçura de temperamento fizeram com que a resistência de Napoleão cedesse. O carinho por ela era tão grande que surgiram boatos de que ela era sua amante e de que seu primeiro filho era dele. Em 1802, Hortência estava pronta para se casar, e sua mãe sabia exatamente quem era o cara certo para ela. Infelizmente, seria alguém que Hortência não gostava nem um pouco. Napoleão e Josefina decidiram que Hortência deveria se casar com o irmão de Napoleão, Luís Bonaparte. Ela só esqueceu-se de levar em consideração o ódio mortal que Luís tinha por ela. Na verdade, ninguém da família Bonaparte gostava de Josefina e, consequentemente, isso se refletia nos seus filhos. O casamento de Hortência e Luís foi uma estratégia de Josefina, já que ela não podia ter mais filhos. Ela tinha o seguinte plano em sua mente: quando Hortência e Luís se casassem e tivessem um filho, Napoleão reconheceria esse filho como seu herdeiro. Dessa forma, ela evitaria o divórcio e ainda manteria o nome e a linhagem Bonaparte intactos. A menina de 18 anos implorou à mãe, mas não teve jeito. No dia 4 de janeiro de 1802, Hortência se casou com Luís de 23, um rapaz feio, paranoico e atormentado pela gonorreia. Ele sofria de uma curvatura na coluna, gaguejava e muitas vezes era violento. Mais tarde, durante seu exílio em Santa Helena, Napoleão refletiu sobre o casamento. Houve falhas em ambos os lados. Por um lado, Luís era muito provocador e, por outro, Hortência era muito volátil. Hortência, a virtuosa, a generosa, a devota Hortência, não era totalmente isenta de defeitos em sua conduta para com o marido. Devo reconhecer isso. Apesar das infelicidades, Hortência e Luís tiveram 3 filhos. Napoleão Charles, nascido em 10 de outubro de 1802, Napoleão Luís, nascido em 11 de outubro de 1804, e Luís Napoleão, o futuro Napoleão III, nascido em 20 de abril de 1808. Em 1804, Napoleão e Josefina tornaram-se imperador e imperatriz da França. Com isso, ele nomeou seu irmão rei da Holanda em 1806. Hortência e os filhos passaram alguns meses na Holanda durante o reinado de Luís, de 1806 a 1810. A essa altura, estava claro que seu casamento era um fracasso. A gota d'água foi a morte de seu filho primogênito em 1807. Ela ficou com o coração partido e pediu a Napoleão a permissão para voltar à França. O motivo que ela deu foi que temia pela vida de seu outro filho, Napoleão Luís. Mas, na verdade, ela queria deixar a vida terrível e solitária da Holanda e ficar longe do marido que a tratava como uma prisioneira. Ao saber disso, Napoleão tentou convencê-la a ficar e escreveu para ela em 20 de maio: "Minha filha, tudo que me chega me informa que você é irracional. Por mais legítima que seja sua dor, ela deve ter seus limites. Não prejudique a sua saúde, procure consolo. Saiba que a vida está repleta de tantos perigos e pode ser a fonte de tantas calamidades, que a morte não é de forma alguma o maior dos males. Seu pai afetuoso, Napoleão." A partir do nascimento do terceiro filho, ela e o marido passaram a viver vidas separadas. Ele na Holanda, ela em Paris. Em 14 de dezembro de 1809, o divórcio de Josefina e Napoleão foi finalmente anunciado. Napoleão precisava de um herdeiro e Hortência não estava disposta a lhe entregar seu filho. Portanto, ele precisava encontrar uma nova esposa que lhe desse filhos. Em 1810,
ela retornou para viver na Holanda por um breve período, em uma tentativa de reconciliação, mas não teve jeito. A relação sufocante a deixava triste e doente. Foi então que ela deixou a Holanda para nunca mais voltar. Luís acabou brigando com o irmão e, na ameaça de invasão, teve que abdicar em 1º de julho de 1810, fugindo da Holanda e deixando seu filho de 5 anos como governante. Ao saber disso, Hortência mandou buscá-lo. Depois disso, ela estava finalmente livre para viver sua vida como sempre quis. Ela se envolveu em um caso amoroso com Charles de Flaux, que se dizia ser filho ilegítimo de Talleyrand, ex-ministro das Relações Exteriores de Napoleão. Em setembro de 1811, Hortência secretamente deu à luz um filho de seu amante, chamado Charles Augusto Louis Joseph, o futuro Duque de Morne, na Suíça. Apenas Eugênio, a mãe de Flaux, que criou a criança, e os companheiros mais próximos de Hortência ficaram sabendo da gravidez. Como Eugênio, Hortência permaneceu na corte imperial, mesmo após a separação de seus pais e a morte de sua mãe. Após sua abdicação, no final de junho de 1815, Napoleão permaneceu em Malmaison com Hortência. Porém, com o retorno de Luís XVIII à França, Hortência foi para o exílio. Em 1817, ela se mudou para a Suíça, onde se dedicou à educação de seus filhos e se divertiu em seu salão de estilo parisiense. Hortência foi uma talentosa cantora, pianista e compositora. Ela morreu provavelmente de câncer no útero, em 5 de outubro de 1837, aos 54 anos. Ela está sepultada ao lado de sua mãe. Mesmo com Napoleão tendo a obrigado a viver em um casamento infeliz, ela sempre foi fiel ao pai adotivo. O apoiou no governo dos 100 dias e criou os filhos para que eles pudessem restabelecer o império futuramente. Por incrível que pareça, seu filho mais novo acabou conseguindo tal feito, tornando-se Napoleão III. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!